Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e eu estou aqui hoje para falar de mais um assunto interessante da área de pessoal, o conhecido departamento pessoal. Aproveita que você está aí assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, pessoal, para ajudar no nosso trabalho. Também clica lá no sininho para receber notificação sobre novos vídeos. Eu queria aqui agradecer muito as pessoas que tem dedicado um tempinho para lá nos comentários agradecer pelos cursos, elogiar os vídeos, agradecer pelos vídeos, elogiar os vídeos, agradecer pelo curso, né? Porque nossos vídeos são mini cursos, não é? Então, agradeço muito, é muito legal saber que vocês estão gostando. A Staff Cursos trabalha para te ajudar nos processos do dia a dia, seja no nosso canal no YouTube, aqui comigo, Cláudio Saldanha, seja nos nossos cursos de especialista que forma você para sentar com segurança em qualquer empresa e administrar a área de pessoal. Também queria te convidar, você que tem aquelas duvidazinhas no dia a dia que te atrapalham, você que precisa, que sente falta de um apoio ali na área, entra no nosso grupo do Telegram, que eu criei um grupo só de inscritos, onde você entra e você vai ter o apoio que você precisa. Não é grupinho para você ficar recebendo propaganda não, que você não pode perguntar nada. O nosso grupo você pergunta, você manda suas dúvidas e eu estou trabalhando lá para te ajudar. Muita gente já entrou, o pessoal está elogiando, está gostando, a gente fica trocando figurinhas, eles mandam as dúvidas, e os inscritos estão interagindo entre eles, está muito legal. Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Belém, de Manaus, tem gente do Brasil todo entrando no nosso grupo e nós estamos criando um ambiente ali nacional para discutir assuntos da área de pessoal. Tá muito legal. Clica aí e se inscreva. É cobrado uma contribuiçãozinha de R$ 15 por mês para estar lá no grupo, simplesmente para que esse trabalho que também demanda um pouquinho de tempo para estar ali interagindo e tirando dúvidas e pesquisando para ajudar vocês, para que ele traga um retorno para a nossa empresa também. Para você, R$ 15 vai dar 50 centavos por dia. É quase nada para você ter um lugar para te ajudar. Entra lá e você vai ver que as pessoas estão gostando, estão interagindo. Você entra, se inscreve, recebe nossas planilhas, recebe nosso apoio e se você não quiser, no outro mês você já sai. Ok? Vem que você vai gostar muito, as pessoas estão participando, está muito legal. Então vamos falar sobre 13º, ok? 13º salário. Deixa eu mudar de tela aqui para a gente começar a falar do 13º salário. Então, vamos aqui falar do 13º, tá certo? Eu tenho aqui minha pastinha só com material do 13º. Tem umas planilhas aqui muito legal que fazem os cálculos automáticos, inclusive com média. E eu tenho aqui os resumos, não é? Dos procedimentos das regras do 13º conforme a legislação, ok? Tá aqui, ó, uma informação para vocês. Eu estou mandando planilha só para as pessoas que estão no nosso grupo dos inscritos no YouTube, porque às vezes eu mando as planilhas por e-mail para as pessoas têm dúvidas, geram um trabalho e eu não consigo dar aquele atendimento que a pessoa precisa para tirar a dúvida dela. Então, centralizei esses envios para quem está no grupo, porque as pessoas estão lá, a gente conversa, interage, eu tiro dúvida e assim a gente vai se ajudando. Ok? Então, se quiser as planilhas, aqui eu tenho 3, ó. Adiantamento do 13º, faz o primeiro cálculo de média do adiantamento. O 13º salário do dia 20, que faz o cálculo todo até novembro. E a diferença que você tem que analisar depois que fecha dezembro. Então tem 3 planilhas aqui para fazer o cálculo do 13º. E aqui eu vou abrir o nosso material aqui, que é sobre as regras do 13º. O 13º ele se chama gratificação natalina. E nós temos um problema com o 13º, que é a forma como ele é chamado no mercado. As pessoas chamam, e o próprio governo também, chama o 13º de gratificação não, de parcelas, né? O governo e a gente também acostumou a dizer que o 13º é pago em parcelas. Isso é um erro, ele não é pago em parcelas. O 13º é um pagamento feito até o dia 20 de dezembro de cada ano. Ponto.
ok? Eu pago o 13º todo no dia 20 de dezembro. Então, não são parcelas. O que acontece é que até o dia 30 de novembro, eu tenho que adiantar 50% do 13º. E aí, esse 50%, ele não tem incidência de tributos que influenciam no líquido dele. Só o FGTS incide no adiantamento. E aí eu vou explicar para vocês. Digamos que o empregado tem um salário de R$ 1.000, ok? Até 30 de novembro eu tenho que adiantar 50%, daria R$ 500. Paguei 30 de novembro 500. Se ele está ouvindo que o 13º são parcelas, é natural que ele espere para o dia 20 de dezembro mais 500, ok? E isso não vai acontecer. Muito dificilmente o pagamento do dia 20 de dezembro é igual ou maior do que o que recebeu em 30 de novembro. Por quê? Em dezembro, dia 20, eu pago o 13º todo, desconto em INSS, desconto imposto de renda, desconto pensão se tiver, e não vai dar o mesmo valor. E eu ainda desconto o adiantamento que eu concedi para ele lá até o dia 30 de novembro. Então, com esses descontos, o líquido vai dar menor do que o que ele recebeu dia 30. Então, não são parcelas. Quando eu falo que eu comprei algo em parcelas, ou vou receber algo em parcelas, eu já entendo que essas parcelas são iguais, concorda? Então, é um erro que atrapalha a nossa comunicação com o trabalhador para quem administra a área de pessoal. Então, trouxe aqui a legislação, isso aqui é um resumão que eu passo para os meus alunos, apesar de na apostila dos nossos cursos ter todo o material do 13º completo, inclusive a exemplo de cálculo, eu trago aqui um resumo para ficar mais fácil ali na hora da aula. Tá aqui, ó. Decreto 57.155 de 65. Artigo 1º. O pagamento da gratificação salarial instituída pela Lei 4.090. A Lei 4.090 foi a que instituiu a gratificação natalina, ok? Que é o nome oficial do 13º, tá? Será efetuado pelo empregador até 20 de dezembro de cada ano, ponto. Tomando-se por base a remuneração devida nesse mês, de acordo com o tempo de serviço no ano em curso. Ou seja, o 13º, ele é apurado sempre, ó, botei um gráfico aqui, ó, com 12 meses, sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Sempre. Então, quando eu for pagar o 13º aqui no dia 20 de dezembro, eu tenho que saber quantos meses você trabalhou, ok? E aí essa regra está aqui embaixo no parágrafo 1º, ó. Parágrafo único. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço no ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral, ok? Então, a regra qual é? Você vai analisar mês a mês de trabalho do empregado. Ele vai ganhar os avos que ele trabalhou pelo menos 15 dias. Para cada mês trabalhado pelo menos 15 dias, ele ganha 1/12. Se ele trabalhou 12 meses, ele vai ter 12/12, ou seja, um salário ou uma remuneração, se tiver média, né? Se ele trabalhou apenas, entrou na empresa a partir, vou botar aqui um exemplo, a partir de 17 de abril, ok? Então, 17 de abril para 30 vai dar apenas 14 dias. Então, ele não ganhou abril, ele vai ganhar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ganhar 1/12, 1/12 vezes 8. Vai dar 8/12. Então, ele vai ganhar um salário ou remuneração dividido por 12 vezes 8. Aqui eu quis fazer uma conta, 1/12 vezes 12 meses. 12 meses igual a 12/12. Aqui faltou uma informação aqui em cima.
Então, 1/12 vezes 12 meses dá 12/12. E ele ganha um salário. Aqui, 1/12 vezes 8 meses, 8/12. Vai ganhar um salário dividido por 12 vezes 8. Ou remuneração. Remuneração dividido por 12 vezes 8. Então, é assim que você apura. Quem vai receber proporcional? É o empregado. É o empregado que entrou no curso do ano, que aí é o caso de você analisar que abriu a partir do dia 17 a 14 dias. Lembrando, pessoal, quando você vai fazer conta de dias, aí esse empregado aqui entrou dia 17. Eu não posso pegar e fazer uma conta aqui, ele vai ter direito a esse mês? 30 menos 17. 30 menos 17 dá 13. Só que essa conta está errada. Ele entrou dia 17, ele trabalhou dia 17. Então eu tenho que fazer 30 menos 16. Ok? Que aí vão dar os 14 dias. Eu conto o mês que entrou. Então o 17 não entra na subtração. Quando eu boto 30 menos 17, se ele entrou 17 de abril, eu estou tirando o dia 17. Ok? Então vou mostrar aqui para vocês na calculadora. Ó. 30 menos 16, 14 dias. 30 menos 17, 13 dias. Então, quando eu fiz 30 menos 17, eu tirei o dia 17 na conta. Só que se ele entrou na empresa dia 17, o 17 conta. Então, toda vez que eu vou fazer conta de dias, eu tenho que botar o número do mês menos o último dia que ele não trabalhou, que no caso é o 16. Isso faz uma diferença quando a pessoa vai fazer conta com quem entrou dia 16. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se ele tivesse entrado dia 16, por exemplo. Se eu chegar aqui e fizer 30 menos 16, dá 14 dias. Só que se ele entrou dia 16, ele recebeu dia 16, é um dia trabalhado. Então seria 30 menos 15. Ele vai ganhar esse avo. Da mesma forma, se ele trabalhasse, se ele entrasse na empresa, vou mostrar aqui a diferença, ó. Se ele entrar na empresa no dia 17 de março, ele vai ganhar o avo de março, porque março tem 31 dias. Então fica aqui, ó, 31 menos quanto? Entrou dia 17? 31 menos 16. Aqui já vai dar, menos 16. Aqui já vai dar 15 dias, ó. 31 menos 16. Vai dar 15 dias, ok? Então tem que tomar cuidado com essa conta. Quando você vai fazer a subtração, é o número de dias de mês menos o último dia que ele não trabalhou. O dia que ele trabalhou entra na conta, então ele não pode ser excluído aqui na subtração. Então muita gente fica perdido quando o sistema de folha calcula os avos e fica perdido lá porque que o mês de março entrou se ele entrou dia 17. Porque se você contar 17, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tá vendo? Então deu 15 dias. Então, se ele entrar 17 de março, se ele entrar 17 de janeiro, se ele entrar 17 de maio, julho, agosto, outubro ou dezembro, que tem 31 dias, ele vai ganhar o avo. Isso não vai acontecer se ele entrar no mês que tem 29, 28 ou no mês de 30. Então, as pessoas ficam confusas com o cálculo do sistema, mas é porque não está fazendo o cálculo matemático de forma correta, ok? Então, essa dica aí já vai salvar muitas vidas, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para frente. Agora, vou mostrar para vocês aqui, tá? O resto das regras do 13º aqui no nosso resumo. Remuneração e utilidades. E in natura, muita gente confunde salário in natura com pagamento de vale transporte, alimentação e dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Salário in natura e utilidades é quando você paga parte do salário em bens ou serviços. Isso está previsto na CLT, ok? Eu tenho uma aula sobre isso, é só vocês procurarem depois, ok? O artigo 5º, ele fala que quando parte do salário for paga in natura, essa parte entra, ok? Então, digamos, o empregado tem um salário de R$1.000, só que ele recebe 500 em dinheiro, 300 em moradia e 200 em alimentação.
para efeito de tudo que se calcula para ele, o salário dele é 1.000. Então, para 13º também, a parte natura conta para pagamento do 13º, ok? Então, vamos lá. Faltas. O artigo 6º diz que as faltas legais e as justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins no artigo 2º, ou seja, as ausências legais não podem fazer com que um empregado perca um avo de 13º ou mais de um avo. Existem as ausências legais, a maioria delas está prevista no artigo 473 da CLT, ok? Então essas ausências legais elas não comprometem os avos do 13º. Rescisão de contrato. O artigo 7º diz que no caso de rescisão de contrato, o empregado vai receber os avos proporcionais, salvo se a demissão for por justa causa, que não cabem verbas proporcionais. Nas demais, ele vai receber proporcional aos avos efetivamente trabalhados ou a projeção do aviso prévio se ele for indenizado, ok? Mas isso aqui é para a gente analisar de uma forma mais profunda no cálculo de rescisão, ok? Então vamos lá, média. Aí sim, aqui é importante, tá? Essa questão de médias traz muita confusão para muita gente. Ó, artigo 2º. Para os empregados que recebem salário variável a qualquer título, salário variável basicamente é receber por comissão, ok? Tem pessoas que são comissionista misto, que tem salário fixo mais comissão, tem pessoas que são comissionista puro, que recebe só comissão e o DSR dessa comissão. Mas existem as verbas variáveis que não vêm de comissão, que é a hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Ah, mas a periculosidade e insalubridade ela não é verba variável, depende. Se eu ficar transitando entre área perigosa e insalubre, mês sim, mês não, ela se torna variável, porque ela depende de uma situação que pode ser temporária. Então, isso é relativo. Eu considero ela como verba variável, eu somo e faço a média, ok? Então, que recebe salário variável, hora extra, adicional noturno, DSR e tudo mais, a gratificação será calculada na base de 1/11 avos, na soma das importâncias devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. E aqui é importante você entender que ele determina que, para quem tem verba variável, ele está falando aqui de pagamento do dia 20/12, tá? Ele não está falando de adiantamento, o adiantamento vai estar embaixo, ele está falando do 13º como um todo. Então, quem recebe verba variável, eu vou abrir minha planilha aqui, ó. 13º. Quem recebe verbas variáveis, você tem que fazer uma média, de janeiro até novembro. Tá aqui, ó, meu contra-cheque do 13º. Tá aqui, recibo de pagamento 13º. Salário. Pronto. Recibo 13º. Tá aqui, ó. Meu cálculo 12 avos, beleza? Tô pagando 13º todo. Salário 5.100. A base de cálculo 6.315. E tá aqui a média, ó. Porém, a média, olha aqui, ó, apuração das médias. Tá aqui, ó. Minha média está sendo apurada por 11 meses, tá vendo, ó? Apurei a média de 11 meses. De janeiro até novembro, dividi por 11, tá vendo? Então, eu apurei a média de 11 meses. Por quê? Quando eu pago o 13º no dia 20 de dezembro, eu ainda não tenho as horas extras que o empregado vai fazer em dezembro. Ou aquela folha de ponto não fecha. Claro, se eu trabalho com folha de ponto do mês anterior, efetivamente você talvez já tenha. Mas se eu trabalho com a folha de ponto do mês anterior, é porque eu preciso levar um tempo para fazer o processamento dela. Ou os empregados estão espalhados pelo Brasil todo, essa folha de ponto vai demorar a chegar e tudo mais. Então, basicamente, ela não vai estar na minha mão ainda pronta para eu me antecipar no adiantamento, no cálculo da média do 13º. Então, faça a média com 11 normalmente, tá bom? Como a legislação lhe permite. E eu faço a média, as verbas em horas, ok? Tá feita a média em horas
E aqui eu acho a média em horas e converto em valor baseado no salário do empregado no mês do 13º. E as verbas em valores, eu faço a média em valor, simplesmente somo e divido por 11. Achei aqui o valor da média. Beleza. E aí trago para o meu contra-cheque o valor total da média, ele faz parte da minha remuneração. Pago o 13º, 12 dozeavos, conforme ele está mandando, vai incidir INSS, imposto de renda e desconto o adiantamento que eu vou falar agora para vocês. Aqui ele tem incidência de tudo, ó. INSS, FGTS e imposto de renda. E aqui o meu sisteminha faz os cálculos automáticos. Essa planilha aqui, conforme os valores que são lançados, ela já calcula tudo automático, tá? E aí, voltando aqui para o nosso resumo, vamos falar aqui do FGTS depois, tá? Vamos falar aqui do nosso resumo. Então, ele me traz aqui, ó, ele me traz aqui para eu fazer a média de 11 meses, tá vendo? Nos meses de janeiro e novembro. A essa gratificação se somará a que corresponder à parte do salário fixo contratual. Então, vim aqui, ó, fiz a média, ok? E somei a parte fixa. Ficou uma base de 6.315,14. Tá aqui o 13º. Aí as pessoas me falam assim, ah, Cláudio, eu pago hora extra, eu pago adicional noturno, eu pago insalubridade, periculosidade, DSR, gratificação. Eu preciso criar uma rubrica aqui, média de hora extra, média adicional noturno, média de DSR, média de comissão, média... Não, você não precisa criar essas rubricas para nada, porque tudo isso é o 13º. Vejam que a minha está aqui. Tá? Então, se você quer demonstrar para o empregado, veja se o seu relatório emite um relatório de médias e mostra para ele a média. Mas você não precisa criar um monte de rubrica aqui para colocar média disso, média daquilo, porque isso não é uma obrigação legal. E tudo aquilo que você achou de média, eles são o 13º. Então, não precisa criar rubrica para isso. Você pode juntar tudo na verba 13º. Da mesma forma, você pode fazer com as férias, não tem problema nenhum, ok? Então, beleza. Feito isso, vou falar do adiantamento, ok? Tá aqui embaixo, ó. Ah, desculpe. Antes disso, ele fez aqui, ó, a média com 11 meses, concorda? Beleza, mas e o 12º mês? A legislação me dá um prazo até 10 de janeiro do ano seguinte para eu pagar a diferença se houver. Então, quando chegar em dezembro, eu vou refazer o cálculo, ó, eu tenho um contra-cheque aqui que é a diferença. Ó. Eu vou refazer o cálculo, ok? Vou abrir aqui, ó. Deixa eu diminuir ele aqui. Esse aqui é o meu contra-cheque da diferença do 13º. Eu vou colocar aqui, ó, 13º salário. Porque está só no nome do arquivo, salário, diferença. E ele deu uma diferencinha de R$154. De onde ele achou isso? Ele refez o cálculo das médias, ó. Ele refez o cálculo das médias com 12 meses, ok? Ele fez o cálculo todo das médias com 12 meses, certo? Ok? Achou uma média aqui diferente. E aqui, ó, aí ele veio e fez a conta de novo, tá? E ele achou uma diferença de R$154. Então, ele pegou o valor daquele contra-cheque, ok? Desse cara aqui, deixa eu zerar ele aqui. E aí eu vou lá no outro, ó. Ele achou outro valor do 13º aqui, ó. Ele achou outro valor de 13º, ó, 6.469,20. E aí ele foi lá e viu quanto que eu já tinha pago. Vou vir aqui, ó, incluir meu valor de novo, ó. E ele achou aquela diferença de R$154, ó. Ok? E aí essa diferença é o 13º, competência 13, não é? E aí o meu sistema recalculou o INSS e apurou uma diferença de R$16,58. Está aqui a minha diferença. Imposto de renda não vai ter diferença, porque o fato gerador do imposto de renda é dezembro, que ele pagou. Em janeiro não vai fazer cálculo somando tudo de novo, porque
a apuração é outra. E o FGTS também vai gerar uma diferença. Ou seja, eu faço a apuração da média com 11 meses, pago o 13º 20 de dezembro. Beleza. Quando terminar o mês de dezembro, eu vou lá e refaço o cálculo do 13º e verifico se eu paguei a mais ou se eu paguei a menos. Se eu paguei a mais, eu posso descontar do empregado. Se eu paguei a menos, eu pago a diferença até dia 10 de janeiro. Tá aqui, ó. Até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela do mês de dezembro, ou seja, vira 1/12, vira 12 dozeavos, o cálculo da gratificação será revisto para 1/12 do total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da respectiva gratificação com pagamento ou compensação de possíveis diferenças. Ou seja, você faz a média de janeiro a novembro, paga. Depois você faz a média de janeiro a dezembro, verifica se tem diferença a pagar ou a descontar, paga ou desconta. Claro, se tiver desconto, você vai ter que descontar ou na folha de dezembro mesmo, que paga 5 de janeiro, se der tempo, se você fez antes, ou desconta na próxima folha de janeiro, que paga em fevereiro. Não tem problema nenhum, ok? Se tiver diferença a pagar, você tem até 10 de janeiro para fazer uma folhinha com a diferença e pagar para o seu empregado, ok? Agora, o adiantamento do 13º, ó. Entre os meses de fevereiro a novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação, de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Então, ele fala metade, tá? Entre os meses de fevereiro e novembro. E aqui ele vai colocar as particularidades do adiantamento. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável, então isso aqui, ó, fiquem atentos, é apenas para quem recebe salário variável. A qualquer título, recebe só o salário variável a qualquer título. O adiantamento será computado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior em que se realizar o mesmo adiantamento. Ou seja, meu adiantamento aqui, ó. Adiantamento 13º. Tá aqui meu adiantamento, ó. Fiz a média, no caso aqui eu estou pagando o adiantamento no mês 11. Então fiz a média até 30 de novembro para pagar o adiantamento, ó. Mas se por um acaso, desculpe, fiz a média até outubro. Estou pagando em novembro, eu fiz a média até outubro. Até porque eu vou pagar dia 30. Dia 30 talvez eu não tenha ainda o mês de novembro, mas a legislação diz que eu faço a média até o mês anterior. Se eu fosse pagar esse 13º em julho, por exemplo, eu pagaria a média só de janeiro a junho. Seria a média de 6 meses. Então, eu ia pegar tudo isso aqui de janeiro a junho e dividiria por 6. Um que está em horas ia fazer média em horas, o que está em valor ia fazer a média em valor, e achar uma média aqui, somar o salário aqui na base, ó, e formar outra base para pagar os 50%. Ok? Então, mas essa regra da média das verbas variáveis é só para quem recebe apenas verba variável. Se o empregado recebe horas extras, você não é obrigado a fazer média de hora extra, porque ele tem parte fixa. Você pode deixar para fazer a média lá no dia 20 de dezembro, ok? Então, a legislação determina que você é obrigado a fazer média no adiantamento para quem recebe apenas salário variável. Quem tem parte fixa, você pode pagar o adiantamento apenas sobre a parte fixa. Ok? Então, fica aí essa dica. Se quiser pagar a média para quem também tem parte fixa, não tem problema, mas a obrigação é apenas para quem recebe só parte variável, só comissão. O caso seria o comissionista puro, ok? Para os demais, você pode pagar os 50% apenas da parte fixa. Lá no dia 20 de dezembro, você faz média e paga a média. Eu, particularmente, se eu puder escolher, eu prefiro pagar a média lá no dia 20 de dezembro. Claro, para quem tem parte fixa, né? Porque lá no dia 20 de dezembro ele vai receber um valor maior e não tem aquele questionamento de que por que o adiantamento foi maior do que o do dia 20 de dezembro, ok?
Então, 20 de dezembro vai ser maior, porque lá entrou as médias e no adiantamento só teve o salário base 50% e o valor acabou ficando menor. E não gera questionamento, ok? Então, vamos para frente. E tá aqui, ó. O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mesmo mês a todos os seus empregados, desde que isso não ultrapasse 30 de novembro. Então, se você não deu adiantamento para ninguém durante o ano, em novembro, 30 de novembro é o seu limite para pagar esse adiantamento, tá? A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento será deduzida do valor da gratificação devida. Então, lá em 20 de dezembro, você desconta o adiantamento. Nos casos em que o empregado for admitido no curso do ano ou durante este, não permanecer à disposição do empregador durante todos os meses, o adiantamento corresponderá a 1/12 da remuneração por mês de serviço ou fração superior a 15 dias. Então, se por um acaso o empregado entrou no curso do ano ou ficou fora das atividades por falta injustificada ou suspensão do contrato, o que quer que seja, suspensão de contrato previsto na legislação, tá? Licença e coisas parecidas, você vai pagar 50% do que ele tem direito. Se você está pagando em novembro, você vai apurar até outubro quantos avos ele tem direito e pagar 50%. Em dezembro, você apura tudo até dezembro e paga os 50% para ele sobre o valor total. Ok? Então vamos lá. Adiantamento nas férias. O adiantamento será pago no ensejo das férias do empregado sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, eu, Cláudio Saldanha, sempre oriento o empregador a conceder o adiantamento da terceiro nas férias. Isso é bom para o fluxo de caixa dele e é bom para o ambiente, tá? Clima organizacional não se faz com aumento de salário. Clima organizacional se faz com o procedimento da empresa para tornar a relação entre patrão e empregado mais confortável. E você ajustar esses pagamentos, como o adiantamento de 50% conceder nas férias, traz uma satisfação financeira para ele naquele momento melhor. E isso faz com que ele tire férias com mais tranquilidade. E melhora o fluxo de caixa, ok? Então isso é uma das formas que eu melhoro o ambiente de trabalho, o clima organizacional na empresa. Existem outras formas, melhorar a iluminação, ter uma relação melhor com o empregado, estar sempre dando oportunidade de ouvir, dar bom dia para os empregados, boa tarde, tentar tornar o ambiente confortável, não é? Não ficar escondendo informações importantes para o empregado sobre os processos da empresa que ele precisa para trabalhar, e assim por diante. Então, várias coisas que juntas fazem você ter um ambiente de trabalho bom, sem você precisar mexer em dinheiro, mexer no bolso, ok? Simplesmente melhorando o seu comportamento e alocação, de forma correta dos seus recursos e dos seus pagamentos, conforme a legislação determina. Ok? Mas isso é papo para outra aula. Então, vamos aqui voltar à planilha. Então tem aqui, ó, meu adiantamento, deu adiantamento para o empregado, na minha planilha do 13º, eu vim aqui, ó, e abati o adiantamento que eu concedi para ele. Então, ó, paguei o 13º com a média até novembro, isso aqui é o pagamento de 20/12. Paguei o 13º com a média, descontei INSS, imposto de renda e descontei o adiantamento que eu concedi. Um detalhe importante, o FGTS. Lá no adiantamento, o FGTS incidiu, ó. Tá aqui a base, tá aqui o valor descontado. Então, quando ele vem para cá para eu pagar o 13º, eu tenho que abater, tá vendo, ó? Base do FGTS foi apenas 3.480,03, que é os 6.315, que é o 13º, menos o valor total do adiantamento. Então, vou recolher a diferença do FGTS, ok? E aí, tem os seus processos e bem orientados com relação ao 13º. A diferença, terminou o mês de dezembro, faz a conta de novo, verifica quanto que deu de diferença para o 13º. Se deu diferença para o INSS, você vai refazer o cálculo do 13º, porque a competência é 13. Deixa eu mudar essa tabela aqui, que ela está errada.
a data do início da vigência dessa tabela. Então, a competência é 13, tá aqui, ó, competência 13 do 13º. Quando é que vence o INSS do 13º? No mesmo dia do pagamento, no dia 20 de dezembro. Então, o INSS do 13º é competência 13, ok? O FGTS não tem essa questão de competência, é só base da folha e base do 13º. E ele vai junto com a folha de pagamento de dezembro. Lá vai o 13º normal e lá vai o lá vai o FGTS normal, desculpe, e lá vai o FGTS do 13º, ok? Tudo na mesma folha do mês 12 e cai na conta do empregado os dois valores. Só o INSS que você tem essa particularidade. A competência é 13. E aí falando de E-Social. O E-Social você vai ter o envio do 13º do adiantamento junto com a folha do mês 11. Só que ele vai gerar um demonstrativo separado para você com relação ao 13º, porque ele é pago em outra data, só se você pagar a folha no mesmo dia. Deixa eu entrar aqui com o meu certificado. Só se ele for pago no mesmo dia, aí ele vai tudo num recibo só. Mas se você pagou o 13º numa data e a folha em outra, ele vai gerar dois recibos diferentes. Vou entrar aqui numa empresa nossa. Ele vai gerar dois recibos diferentes. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Recibo, eu criei um recibo 13 aqui, tá vendo, ó? Adiantamento do 13º. E eu tenho um recibo aqui, ó, um demonstrativo 001, que é minha folha. Então, aqui no meu E-Social, ele vai vir dentro da competência 11 de 2021, vai vir dois recibos separados, porque foram pagamentos diferentes, ok? Quando começar o mês de dezembro, o sistema vai abrir aqui, ó, 13º e depois dezembro. Vou mostrar aqui 2020, ó. Aqui, ó. Novembro foi dado o adiantamento, depois ele abre o ambiente do 13º, depois ele abre o mês de dezembro, ok? E aí você vai fazer seus lançamentos. Lembrando que essa transmissão do FDRINF aqui do 13º, ele tem que acontecer antes da data do seu pagamento, ok? Então, se você deixar para o dia do pagamento, você corre o risco de ter dificuldade de transmitir a sua DCTF Web e para pagar a sua guia, que vai vencer no mesmo dia 20 de dezembro. O envio do arquivo da folha de novembro é até o dia 15, a transmissão, não é? O fechamento, o encerramento do E-Social e a transmissão da DCTF vai ser até 15 de dezembro. Porém, do 13º, ele vai permitir você fazer o 13º do dia 20 de dezembro. Ele vai deixar você transmitir a DCTF Web até dia 20 de dezembro, imprimir a sua guia e pagar no dia 20 de dezembro. Então, faça com um pouquinho de antecedência, senão você vai ter problema. Ok? E o processo da DCTF vai ser o mesmo. Você vai entrar lá no ECAC, que vai estar a sua guia lá do 13º para você recolher. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu tenho um vídeo do YouTube que tem o processo de 13º, todo passo a passo com cálculo das médias e tudo mais, falando dos tipos, da regra do cálculo das médias, dos valores, falando muito mais sobre, nós falamos sobre 13º. Se quiser, acesse o vídeo que ele vai ter um conteúdo maior sobre o 13º, falando mais detalhadamente do cálculo das rebas, das rúbricas e assim por diante. Nesse momento aqui eu só queria tirar a dúvida de quem ainda tem algumas dúvidas sobre o 13º. E aí não se esqueça, se inscreva no nosso grupo do Telegram, que lá a gente vai dar o apoio que você precisa. Com a Staff Cursos, você tem a capacitação que você precisa para se tornar um especialista em departamento pessoal. Vem que aqui é só sucesso. Um abraço e até a próxima.